Boa noite, pessoal. Vou compartilhar a live, só um instante. Hoje nós iremos falar de Feng Shui, harmonização de ambiente. E hoje é a nossa última live sobre o Feng Shui aqui no Hospital da Alma, porque eu tenho uma novidade para vocês. Boa noite, Bárbara, Verinha, Mai Negro. Quem é Mai Negro Monte? Fala o nome de vocês para mim. Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Hospital da Alma. Antes da gente iniciar a live, eu quero dar alguns recados. Hoje será a nossa última live do Feng Shui aqui neste canal. Eu vou deixar este canal às segundas-feiras para falar sobre a nossa alma. Porque, gente, estamos aí, daqui um mês vamos entrar no Setembro Amarelo, o combate para a depressão. Então, eu vou dedicar o mês de agosto, o mês de setembro, para falarmos sobre este assunto, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e eu vou ter um convidado aqui para estar aqui com vocês discutindo e conversando sobre isso, tá bom? Então, por este motivo, eu vou continuar falando do Feng Shui, mas eu vou falar no meu canal ericamorais.hospital da alma, tá bom? Lá eu vou falar sobre Feng Shui, vou falar sobre organização de espaço, e aqui nós vamos falar sobre alma, tá bom? Então, a partir do dia 3, teremos aqui outro assunto conversado às segundas-feiras, tá bom? Pessoal, estou aqui com a minha cola, porque hoje o tema é bem complexo, que é como harmonizar o quintal e a sua lavanderia, tá? Antes disso, eu queria dar um oi para todos vocês, Carmen, Elaine, Ateliê, Vovó Augusta, Realves. Gente, eu não consigo saber qual é o nome de vocês. Coloquem o nome de vocês aqui para mim, para eu chamar vocês pelo nome, tá bom? E eu quero avisá-las que na segunda-feira que vem, dia 27, estaremos no workshop Sagrado Feminino. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, que ainda tem vaga. Então, segunda-feira que vem não terá live aqui no Hospital da Alma, porque estaremos no workshop, tá bom? E a partir do dia 3, a partir de quinta-feira, gente, toda quinta-feira no meu canal Erica Moraes, eu vou fazer live sobre o Feng Shui, tá bom? E a partir do dia 3, nós estaremos aqui falando sobre as dores da alma, dificuldade, ansiedade, vaidade, mágoa, ódio, crueldade. Nós vamos falar de assuntos bem complexos, tá bom? Estamos aqui estudando, eu e meu parceiro, e a gente vai trazer conteúdos muito legal para vocês. Gente, dia 27, segunda-feira, não teremos live, tá bom? E dia 3 de agosto começa o ciclo do Sagrado Feminino, tá? Então, nós vamos fazer o workshop e vocês vão entender o que é o Sagrado Feminino. E quem quiser participar, inicia no dia 3 de agosto. É um grupo fechado. Este grupo vai até dezembro. Gente, eu não sei se eu olho aqui, se eu olho ali. Aonde que eu tenho que olhar? Meu Deus. São 7 encontros de autoconhecimento para nós mulheres nos encontrarmos com a nossa feminilidade, tá bom? Dia 3 de agosto. Dia 6 de agosto, gente, começa o Reforma Íntima. É um grupo de estudos gratuito para vocês que querem cuidar da sua alma, que querem ter menos conflito no dia a dia, menos problemas de relacionamento, querem ser pessoas melhores, querem sair da ansiedade, da angústia, querem entender qual é a sua missão de vida. Estamos convidando todos vocês, grupo de estudo.
do Reforma Íntima. O link está na bio aqui do Instagram, tá bom? Dia 6 de agosto inicia esse programa, tá? E dia 5, gente, de agosto, vai iniciar um outro programa, Papo de Homem. Meu Deus, o que será isso? Homens e mulheres chamam seus homens para participar aqui ao vivo no Instagram. No Instagram. Vamos lá, gente, é o seguinte. Como harmonizar a área de serviço e o quintal? Eu precisei fazer muitas anotações aqui, gente, porque eu preciso confessar para vocês. Eu ainda não consegui harmonizar o meu quintal e a minha lavanderia. Harmonizar conforme o que eu vou dizer para vocês hoje, tá? Então, por isso que eu preciso anotar, porque como eu não fiz ainda, eu não tenho ainda tanta prática no que eu vou dizer, porque eu ainda não fiz. Mas assim que eu realizar, assim que eu fizer, eu vou fazer questão de fazer um vídeo mostrando para vocês como harmonizar o quintal da forma que eu vou dizer para vocês, tá? Gente, então vamos lá. Vamos começar pela área de serviço, que é a nossa lavanderia. Já pensou você sem esse espaço? Então, só para vocês entenderem, a lavanderia é o espaço que nós mais utilizamos para fazer a limpeza da nossa casa. Então, vamos pensar, se nós não tivéssemos lavanderia, aonde nós iríamos lavar os sapatos, nossos tênis? Na pia da cozinha? Não seria, né? Não ia ser legal a gente lavar na pia da cozinha. Aonde a gente ia lavar nossas roupas? No banheiro? Na sala? Na pia da cozinha? Não seria tão legal. Aonde nós iríamos lavar as lixeiras, os panos de pratos, panos de chão? Então, gente, olha só como a lavanderia ou a área de serviço é um espaço sagrado, é um espaço que precisa ser olhado com muito carinho, tá? Na lavanderia é importante a gente falar o seguinte, que este ambiente ele precisa estar organizado, para que todas as pessoas que moram dentro desse espaço consigam achar todos os objetos que vocês precisam. Então, na lavanderia precisa ter a moradia dos panos de chão, a moradia dos tapetes, a moradia das sacolinhas, a moradia dos produtos de limpeza, a moradia dos pregadores, do balde, da vassoura e de todos os objetos aí que a gente utiliza para cuidar da nossa casa, para fazer a limpeza. Então, é importante que você setorize, que você escolha e que você faça, programe ou um mini armário ou um carrinho, uma bancadinha pequenininha para você colocar esses objetos separados, gente. Não deixa tudo acumulado. A lavanderia ela não pode ser um lugar de bagunça ou aquele lugar de entulho. Ah, tá na lavanderia mesmo, então eu jogo tudo aqui, deixo um bagunçômetro, porque é só lavanderia. Pelo contrário. Como a lavanderia é um lugar que a gente utiliza para cuidar da nossa casa, então nós precisamos cuidar deste ambiente com muita primazia. Então você precisa ter tudo setorizado. Se você conseguir setorizar, então vamos supor que você tem a caixinha dos produtos de cozinha. Aí você tem uma outra cestinha com produtos de limpeza, do chão, do lustramóvel, do álcool. Só isso, só de você fazer essa setorização, você já está harmonizando esse espaço, tá bom? E é importante que esse espaço seja um espaço fácil para que as pessoas consigam utilizar dos objetos e devolvê-los no lugar, tá? Então, é importante que você cuide dessa sua lavanderia. Agora, existe também algumas coisas que você pode colocar na sua lavanderia que você vai trazer a harmonia para este espaço. Por quê, gente? Se engana muito nós ou vocês que pensam que o Feng Shui só pode ser harmonizado em um lugar fechado. Não, o Feng Shui também pode ser aplicado em locais abertos, como a área
como a área de lavanderia, como no nosso quintal, que é esse o assunto de hoje. Então é importante que vocês aprendam a colocar os objetos corretos para trazer esta harmonia e essas boas energias que o Feng Shui quer trazer para nós. Um cuidado que vocês precisam ter na lavanderia é verificar se os canos estão todos perfeitos, se os canos não estão pingando, se o ralo tem condições de uso, se ele não está quebrado, se ele abre e fecha, se o ralo está ok, tá bom? Porque, gente, os canos e os ralos, ele tem um excesso de água. Então, ele precisa estar em ordem para que a gente não afete a nossa harmonia. E vocês também ainda não sabem aonde está localizada a lavanderia de vocês. Pode ser que quando a gente aplicar a planta baixa na sua casa, a lavanderia se estenda, por exemplo, para a área de prosperidade, como é no caso da minha casa. Então, na minha casa, na aplicação do baguá, eu tenho uma área faltante. Ela não é construída como um quadrado ou um retangular perfeito. Só para vocês entenderem, para a gente harmonizar o nosso espaço, deixa eu ver se eu tenho uma planta aqui para mostrar para vocês. A nossa casa, ela precisa ser construída num quadrado ou num retangular perfeito, como esta planta aqui, ó. Conseguem ver? Coloca para mim se vocês estão conseguindo ver. Tá? Então, esta é uma construção perfeita. Aí, o que acontece? A gente consegue aplicar todas as áreas do baguá dentro desse espaço e nós não temos nada faltante. Então, isso aqui é uma aplicação mais do que harmoniosa dentro de um espaço. Porém, nós temos espaços que eu quero mostrar para vocês com área faltante, que é no caso da minha casa. Ela é construída assim, ó. Tá vendo? Que tem só um pedacinho aqui e aqui falta um espaço a ser construído. Ela é um L. Estão conseguindo ver? Então, gente, o que acontece? Quando nós temos uma casa desse formato, nós não temos uma harmonia nesse espaço. Nós precisamos fazer movimentos de cura. Olha essa outra planta, que é uma planta redonda. Tá vendo? Nós não temos aqui, ó, o preenchimento correto dos espaços. Dá pra ver? Ó. Então, aqui nós temos um guá faltante. Aqui nós temos um outro guá faltante, um guá faltante, um guá faltante. Então, quando acontece isso na nossa casa, pode ser que a sua lavanderia esteja pegando essa área. No meu caso, a minha lavanderia está pegando essa área aqui. Então, termina a construção da casa e continua. Nesse espaço é a lavanderia e esse espaço é a área da prosperidade, no caso da minha casa. Então, o que acontece, gente? Ralos que não estão funcionando, objetos quebrados, o excesso de objetos parados, não podemos ter nesse espaço, tá? Independente se a sua lavanderia cai numa área de prosperidade ou sucesso como a minha ou não. Então, é importante que na lavanderia você tenha somente aquilo que você utiliza e procure não deixar a lavanderia como um lugar de bagunça, lugar para você guardar as coisas que você não vai utilizar. Na nossa casa, gente, nós precisamos ter somente aquilo que a gente vai utilizar. Claro que a gente tem tapetes, que a gente tem aquelas ferramentas para utilizar no dia a dia, mas são coisas que a gente usa. Não guarde quadros, potinhos. O que mais que eu vejo nas casas? Livros que você não vai utilizar mais, pastas paradas e deixar lá na lavanderia. Você não vai utilizar aquilo. Então, é importante que você retire todos esses objetos, tá bom? E agora, como que eu faço para harmonizar esse espaço? Então, primeiro, eu posso colocar plantas
E plantas pendentes. As plantas pendentes, elas vão harmonizar e ativar a área da prosperidade, desculpa, da espiritualidade, dos relacionamentos e a área da saúde. Se a gente colocar plantas, cristais, pedras na lavanderia, ela vai ativar essas áreas. Tudo bem? Outra coisa, você pode colocar quadros de informações. Sabe aqueles quadros bonitinhos que você coloca informações sobre roupa, sobre que tipo de roupa você pode lavar, aqueles símbolos? Você pode decorar a sua lavanderia com esses tipos de quadro. Você pode também colocar figuras que representam o sol ou o mar. Quando você coloca figuras que representam o sol, você vai estar ativando a área do sucesso ou a área da prosperidade. Quando você coloca figuras ou quadros com temas náuticos ou marinhos, você vai estar harmonizando a área do trabalho. Então, é assim que a gente harmoniza a cozinha. Olha só que legal, gente. A máquina de lavar louça, de lavar roupa, de secar roupa, ela representa o elemento metal. Então, você harmoniza a área dos amigos e a área da criatividade, deixando a máquina ali bem posicionada. Todos esses elementos, é claro que a gente precisa entender qual é o posicionamento deles, tá bom? Vassouras e rodos, se você escolher elas com o cabo vermelho, no momento que você estiver fazendo lá a faxina, limpando, cuidando da sua casa, você energeticamente está tirando um pouco do miasma pela intensidade da cor desses objetos da vassoura e do rodo. Então, escolham da cor vermelha ou da cor púrpura, que é um roxo bem fechado, tá bom? Agora, se você pintar uma das paredes ou encapar o seu móvel ou a sua prateleira com um papel cor-de-rosa, um contact cor-de-rosa, ou pintar a parede cor-de-rosa, você vai estar ativando a área do amor na sua lavanderia, tá bom? Olha que legal. E a área do relacionamento também. Se você procurar pregadores verde, você vai estar harmonizando a área da família dentro da sua lavanderia. E plantas e cristais está ativando a área da espiritualidade, a área da saúde na lavanderia. Então é importante escolher, colocar esses objetos na lavanderia, que são objetos que a gente utiliza para trazer este equilíbrio e essa harmonia para este espaço. Tudo bem, gente? Alguém tem perguntas sobre a área de serviço? Eu vou entrar agora falando sobre quintal para vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, então, eu vou continuar, tá bom? Qualquer coisa vocês coloquem aí as perguntas depois. Gente, e o quintal? O que o quintal representa para o Feng Shui? Bom, a gente vem seguindo uma sequência de lives, então a gente sabe o que representa a porta de entrada, os quartos, a cozinha, o banheiro, a sala. E o quintal, gente? O que o quintal representa? O quintal representa a comunhão com a natureza. Olha que bonito isso. E quando nós estamos no quintal, significa dizer que nós estamos em contato com o que é mais sagrado, com aquilo que Deus proveu para nós, que é as plantas, que é a natureza. Então, o quintal é um lugar de comunhão, de meditação, de calma e de relaxamento. É importante que vocês coloquem este ambiente deste formato. Procurem tratar o seu quintal ou a sua varanda, né, o seu espaço gourmet de apartamento, como um lugar de calma, tranquilidade, meditação e comunhão com a natureza, tá bom? Como que a gente trabalha para harmonizar o quintal ou a varanda?
nós precisamos utilizar dos 5 elementos básicos que o Feng Shui propõe dentro do nosso espaço. Gente, no Feng Shui, todos os estudos, seja o chinês, seja o do pêndulo, seja o do horóscopo, seja do chapéu preto, eles falam que nós precisamos montar o nosso jardim zen. E o que significa dizer montar um jardim zen? Um jardim zen, ele não tem o formato quadrado ou retângulo. Ele tem formas circulares para que este fluxo, essas formas colocadas no seu jardim ou varanda, traga um fluxo do Qi, da energia vital, com mais força para esse espaço. E essas formas sinuosas é que vai trazer o equilíbrio da calmaria, da meditação e da contemplação, que é a função do nosso quintal. E como que a gente faz isso? Com pedras, então fazer um caminho diferente. Então, geralmente o nosso quintal é quadrado, alguns quintais têm a churrasqueira, tem um cantinho para as plantas, tem o varal e pronto. E não tem nada que faça esse movimento circular. Então, o Feng Shui, ele propõe que nós façamos um movimento diferente. Então, o que seria isso? Fazer um caminhozinho para as plantas, fazer um caminho diferente para você ir até a sua churrasqueira. Como? Colocando pedras, colocando aqueles decks, fazendo uma decoração com as próprias plantas soltas, né, com os vasinhos, e isso já vai trazer todo um movimento. Como é live, eu não consigo mostrar para vocês os formatos que eu consigo entender na minha mente. Mas logo mais eu vou fazer vídeos para vocês no YouTube e aí eu vou conseguir trazer as imagens para vocês, tá bom? Gente, e aí a gente precisa colocar os 5 elementos da natureza: madeira, fogo, terra, água e metal. Como que a gente vai colocar esses 5 elementos no nosso jardim ou no nosso quintal? Através das folhas. Então, eu vou ler aqui para vocês como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Olha só, o elemento madeira, ele é representado pelas folhagens em geral. Então, as árvores com a copa em retângulo, ele vai trazer aí a força do elemento madeira, tá? Então, árvores com tronco mais grosso, ela representa o elemento madeira, tá? Então, no Feng Shui, as árvores que são mais indicadas são a moeira, figueira, qual que é o nome daquela outra? Jabuticabeira. São árvores que traz prosperidade, e pitangueira também. São árvores que traz prosperidade. Quem tem um quintal e tem a possibilidade de colocar essas árvores, coloca, porque ela traz uma força muito grande para harmonizar o seu quintal, além de representar o elemento madeira, tá? Gente, o elemento fogo, como nós colocamos o elemento fogo dentro do nosso quintal? Através da variação, da mistura das flores, principalmente flores. Então, é importante que a gente não coloque só folhagem, mas que a gente coloque flores também. As flores de cores quentes, elas trazem a energia do fogo. O cactus é representado pela energia do fogo. A bromélia, as árvores carnívoras, pinheiro, cipestre e a lança são plantas que representam a energia do fogo, tá? Então é importante você escolher pelo menos um cacto pequenininho para colocar no seu quintal, para trazer o elemento fogo e trazer essa harmonia para o seu quintal, tá bom? O elemento terra. O elemento terra é representado pelas árvores de copas com bulbos. Então, o que seria bulbo? Seria aquelas plantas com mais carne, que é mais grossinha. Quais são essas plantas? Pata de elefante, rosa do deserto, as tulipas,
as orquídeas e as amarelis. São plantas que têm mais bulbo, elas são mais carnosas, então ela representa o elemento terra, tá? Então procurem ter também uma pelo menos dessas plantas. Então, uma árvore, um cactus, uma flor, uma pata de elefante ou uma rosa do deserto, você já tem aí 3 plantas diferentes, 3 elementos diferentes, 3 harmonia, tá bom? O elemento metal, como nós colocamos o elemento metal no nosso quintal? Através dos gramados, através das árvores redondas. Sabe aquele buchinho pequenininho que a gente encontra baratinho nas casas, nas floriculturas? O buchinho, ele é representado pelo elemento metal, porque também a forma de aplicar o baguá, ela também representa a forma redonda. Então, o elemento metal, forma redonda, o buchinho representa esse elemento, tá? O figos também é uma outra planta redondinha que representa o elemento metal. E o pingo de ouro é uma outra planta que também redondinha que representa o elemento metal para vocês colocarem no quintal de vocês. E por último, o elemento água. Como que nós representamos o elemento água? Através de fontes de água. Quem tem possibilidade de fazer um lago, um mini lago no seu quintal, faça. Quem tem piscina, então é representado pelo elemento água no quintal. Quem não tem nada disso, tem um espaço pequeno, tem uma varanda muito pequena, você pode colocar uma planta em água. O bambu da sorte, por exemplo, dentro das suas coleções, que pelo menos o importante seria você ter 5 plantas, cada uma representando um elemento. Você, no elemento água, você escolhe uma planta em água. Você pode colocar uma única espada de São Jorge dentro de um vaso com água. Você pode colocar uma lança de Ogum dentro do vaso com água, um bambu da sorte, 2 bambus da sorte. Enfim, qualquer planta, rosas, você pode comprar rosas e ir variando as rosas na semana, a cada 15 dias, colocar num vaso bonito no seu quintal e colocar essa rosa em água, tá bom? Para representar o elemento água. E aquelas plantas também com formas sinuosas, como o peregum, a jiboia, o comigo ninguém pode, a flor de lótus e a vitória régia. São flores que representam o elemento água, tá bom? Então, quando você escolhe, se você puder escolher 5 plantas para ter no seu jardim ou na sua varanda, procure escolher essas plantas para representar cada elemento. E claro que é importante a gente colocar elas em harmonia. Então, você pode fazer um canteiro retinho, você pode colocar em redondo no seu ambiente, mas é importante você ter pelo menos uma planta representando cada elemento. O que mais você pode colocar que eu vou mostrar aqui para vocês? Cadê o meu livro? Que eu quero falar para vocês. O que mais vocês podem colocar? Peraí. Dentro do elemento madeira, então vamos supor, Érica, eu não gosto de planta, ou eu não sei cuidar de planta. Eu não tenho paciência para cuidar de planta, eu não tenho tempo, eu fico o dia inteiro fora. Então, o que eu posso colocar no meu quintal para representar o elemento madeira? Eu posso colocar objetos com moldura de madeira, um quadro, por exemplo, com a moldura de madeira. Eu posso forrar o piso ou colocar aqueles decks de madeira em algum lugar do meu quintal, atrás da churrasqueira, fazendo um espaço na pia da churrasqueira, quem tem churrasqueira, ou simplesmente eu compro um deck, coloco um vaso em cima, eu já estou representando o elemento madeira. Ou se eu não quero colocar planta, eu coloco um deck e coloco um objeto de decoração, tá? Já vai representar um elemento madeira. Eu posso também utilizar algum objeto da cor verde ou da cor violeta,
que vai representar também o elemento madeira nesse espaço, tá bom? E para eu trazer o elemento fogo, gente, luminárias no quintal é importante a gente trabalhar a luz central branca, mas a gente ter jogos de luzes da cor quente. Então, através daquelas luminárias, lamparinas, aquelas velas de chão própria para quintal, é importante você escolher pelo menos um desses objetos para ter nesse ambiente, caso você não queira ter as plantas, tá? Você pode colocar objetos pontiagudos, então, um quadro de pirâmide, uma vela de pirâmide, uma estrela, algum objeto estrelar num cantinho lá do seu quintal, que ele também vai trazer a força do elemento fogo. E o que mais, gente? Velas de vários formatos. Érica, eu não quero pôr vela. Então, eu utilizo as cores. Então, eu posso colocar uma almofada, eu posso colocar um banco decorativo. E aí, eu vou escolher as cores vermelho, laranja ou dourado para representar o elemento fogo nesse meu quintal, tá bom? E o elemento terra? Como que eu faço para colocar o elemento terra no meu quintal? Gente, vasos de cerâmica ou qualquer objeto de cerâmica representa o elemento terra também para colocar no seu quintal. Objetos feitos de barro, cesta de vime, um cesto de vime para colocar frutas ou qualquer objeto de decoração no seu quintal também representa o elemento terra. Cristais e pedras. Você pode trocar as plantas por cristais ou pedras, que eles vão trazer aí a força do elemento terra para você, tá bom? A cor laranja e cores com tons de terra também representam o elemento terra. E ele vai harmonizar a área dos relacionamentos, a área da saúde e a área da espiritualidade, tá bom? Por isso que a gente coloca esses 5 elementos, porque os 5 elementos vão estar representando as áreas mais importantes do Baguá, que eu vou explicar isso para vocês logo mais no canal do Érica Moraes, como eu falei para vocês anteriormente. Gente, e o elemento metal? Como que eu represento o elemento metal? No meu quintal, se eu não quero colocar plantas, eu posso colocar esculturas. Eu posso colocar aqueles objetos em metal, aquelas esculturas de metal. Eu posso colocar um relógio de metal no meu quintal, um relógio bonito, um relógio elegante, de metal, claro. E eu posso ter objetos como mármore e granito. Então, se eu tenho uma pia, se eu tenho um tanque, se eu tenho uma pia de churrasqueira, eu vou preferir colocar mármore ou granito, que vai representar o elemento metal. O formato redondo, como uma almofada redonda no chão para meditar, como um vaso redondo de decoração sem plantas, quem não gosta, um quadro redondo também vai representar o elemento metal. E a cor é branca e cinza, tá? Essas cores representam o elemento metal. E por último, o elemento água. Como eu posso trazer? Através de quadros de rios, fontes, mar e piscina. Então, eu posso ter um quadro que me lembre o mar, a natureza, para esse meu quintal. Eu posso ter um aquário com peixes no meu quintal. Se eu não quiser ter um aquário, eu posso ter ali um vasinho, uma cestinha com conchas e objetos do mar, retirado do mar. Então, isso vai representar o elemento água. Eu posso também ter objetos de formas sinuosas, aqueles objetos esquisitos, sem muita forma, em algum cantinho, ou na parede, ou uma estatueta no chão, ou aqueles objetos esquisitos no chão. Deixo ali, vai representar o elemento água. Ou eu posso utilizar algum objeto da cor preta ou objeto da cor azul marinho,
Pode ser através de uma almofada, de um tapete, de um objeto de decoração nessas cores. Então, você utilizando os 5 elementos, você vai trazer harmonia para o seu quintal, tá bom? Para quem gosta de trazer algo um pouco mais sofisticado e um pouco mais holístico, você pode colocar a energia dos animais de poder, os animais sagrados. E como é feito isso, gente? Então, deixa eu ver como que eu vou mostrar isso para vocês. Então, por exemplo, nosso quintal é esse aqui, assim, tá? Então, aqui eu entro, então aqui tá minha cozinha, por exemplo, aí eu entro pelo meu quintal por aqui. Então, meu quintal é este quadrado. Como que eu vou fazer para colocar a força da energia dos animais de poder? Primeira coisa, ao eu entrar no meu quintal, a parede do fundo, que seria essa aqui, ó, ela não pode ter nada. É uma parede cega. Essa parede cega, ela vai representar o animal de poder, a tartaruga. Então, nesta parede, eu vou procurar não colocar tantos objetos. E eu vou entender que essa parede aqui, ela representa a tartaruga. O que a tartaruga representa? Segurança e estabilidade, tá? Então, eu posso harmonizar, além de escolher colocar as plantas ou esses objetos, eu posso trabalhar o meu quintal nesta energia dos animais de poder, fazendo dessa forma. Que mais que eu vou fazer, gente? Então, aqui, entrei, meu quintal. Aí, no lado esquerdo, eu vou colocar... significa o elemento, o animal de poder, o dragão. Eu vou colocar neste local árvores, móveis alto, plantas alta, porque essas plantas vão trazer aí a força do dragão. Gente, a força do dragão é a força da sabedoria, da inteligência e da disciplina. Então, eu vou colocar, eu vou distribuir desta forma esses elementos. Então, tá aqui a esquerda, todo esse espaço aqui, ó, eu vou colocar móveis altos, plantas altas, e aqui eu entro pro meu quintal. Já no lado esquerdo, já no lado direito, eu vou colocar plantas baixas, plantas rasteiras ou objetos rasteiros, que vai representar o animal de poder, o tigre. E o tigre, gente, dentro do ambiente, ele representa força e proteção. Então, é importante vocês saberem disso, porque vocês vão poder escolher como vocês vão manipular os objetos dentro do seu espaço. Então, tartaruga, dragão, tigre. Aqui no meio significa a serpente. Então, esse espaço no meio do seu quintal é importante que seja algo que não tenha tantos objetos, que não tenha nada, ou que você tenha algo central que chama muito atenção. Uma planta bem bonita, uma decoração, um vaso, um objeto, uma mesa de centro com pedras e cristais para trazer a força da fênix. A força da serpente. A serpente, ela está lá no meio, olhando, ela está como observadora. Essa energia, ela está como observadora. E ali é um lugar de proteção para a sua casa, tá bom? E por último, você vai colocar aqui, ó, bem na frente do jardim, é a força do poder da fênix. Aqui é o poder de cocriação. Aqui é onde traz, é como se fosse a frente do jardim. Então, eu entro por aqui para olhar para o meu jardim. Então, eu olho por aqui, tá bom? E aí, gente, aqui é aonde eu vou colocar coisas que me traga expansão, que traga visualização, que traga
um olhar. Então, neste local, logo na frente, é um lugar que você pode colocar os seus quadros, que você pode colocar os seus objetos de meditação, os seus objetos para expandir a sua mente, um lugar que você pode escolher colocar ali objetos ou até fazer um cantinho de meditação, tá bom? Porque você fazendo essa distribuição da força dos 5 animais de poder no seu quintal, você vai estar protegida. E ainda, se você colocar essas 5 plantas ou esses 5 elementos de formas distribuídas nesse espaço, você vai trazer aí a força da comunhão com a natureza. E é neste espaço que você vai ter mais comunhão com o sagrado divino, tá bom? Então, só para recapitular: fênix, frente do quintal. Fundo do quintal, tartaruga. À esquerda você vai colocar árvores, móveis grandes, que significa o dragão. À direita é o tigre, plantas rasteiras, móveis baixos. No centro, a serpente olhando tudo, objetos que chamam a atenção. Tá bom? Gente, muito complexo isso para vocês? Tem perguntas aqui. Como fazer quando há 2 casas e o quintal é no meio delas? 2 casas, você divide a casa com outra pessoa. Seria isso, Ana? Você divide uma casa com outra pessoa? Ou é tipo casa de família, tem 2 pessoas morando? Explica um pouquinho melhor para que eu consiga ter uma visualização melhor de como harmonizar. Claro, gente, existem algumas casas, existem algumas moradias que tem 2, 3, 4 casas no mesmo quintal. É importante que vocês separem imaginariamente qual que é a sua área. Então, vamos supor, Ana, se você tem o seu próprio espaço, mesmo que, vamos supor, tem uma casa aqui e um quintal aqui, no meio, tá? E vai existir uma separação, esse aqui é o quintal. Daqui pra cá é seu e daqui pra cá é da outra pessoa, certo? Ou não há essa separação? Porque se houver essa separação, eu vou traçar uma linha imaginária. Então, daqui pra cá, eu vou fazer a minha harmonização, eu vou fazer do jeito que eu quero, e daqui pra cá é da outra pessoa. Meus pais no fundo do quintal e a minha na frente. Então, é o contrário. Então, eu tenho uma casa, faz de conta que aqui é a frente, uma casa e outra casa. Aqui no meio tem um quintal. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou traçar uma linha imaginária. Então, daqui pra cá, eu vou cuidar. Daqui pra cá é meu. Daqui pra cá é dos meus pais. Ou, se for tudo bem pra eles, eu vou trabalhar esse quintal dessa forma. E aí é o seguinte, se eu saio daqui, a minha linha imaginária da parede da tartaruga é a casa deles. A casa do fundo. Assim que eu saí do meu quintal, eu dei de cara com a casa do meu pai. Ali é o animal de poder tartaruga. Do outro lado, o dragão. Do outro lado, o tigre. À minha frente, eu estou na fênix e no meio é a serpente. Então, ali no meio eu vou colocar um objeto bonito, um tapete, eu não sei se tem cobertura ou não. Eu vou colocar uma planta bonita. Eu vou colocar um pendente no meio do quintal, bonito, para trazer aí essa força. Ou, simplesmente, eu vou escolher essas 5 plantas para trazer esses 5 elementos na porta do meu quintal, fazendo um oásis de proteção na minha porta, para que eu tenha este equilíbrio dessa força da natureza para esse espaço, tá bom? Então, é isso, gente. O quintal... O que aconteceu com o meu quintal? Eu tinha várias plantas, eu tinha um jardim muito bonito aqui e o meu pai faleceu. Gente, parece mentira, mas as plantas, elas estão a serviço de Jesus, elas vêm cuidar da gente. Não é à toa que os mais antigos se curavam
Os índios se curam até hoje com o poder das plantas e das ervas. Então, ainda existe muita informação sobre cura com as plantas. Então, você está doente, você está com dor de cabeça, você vai lá, macera um hortelã, toma um chá e melhora a sua dor de cabeça. Você está se sentindo agoniada, cansada, você vai lá, pega uma lavanda, uma alfazema, macera ela na água e toma um banho do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo, você tira aquela sensação de peso. Então, as plantas, ela tem essa função, ela é energia de Deus dentro da nossa casa. E aí, o que aconteceu comigo? Meu pai faleceu, eu fiquei muito brava, muito revoltada. Eu ia pro meu quintal chorar e de uma hora para outra, todas as minhas plantas secaram. Mas foi secando uma atrás da outra num período de 1 mês, 2 meses. Todas secaram. Foi inacreditável. Então, a sensação que eu tenho é que elas estavam me limpando, me cuidando, porque eu não tenho nada hoje mais no meu quintal. Então, a minha ideia agora, eu fiquei tão chocada com isso que eu fiquei sem saber como voltar a ter plantas, porque eu fiquei muito impressionada com a sequência. Eu tinha todas as ervas, eu tinha alfazema, alecrim, eu tinha Comigo Ninguém Pode, eu tinha uma planta fedida, aquela para tomar banho, eu sempre tomo banho com as ervas que eu tenho aqui, eu tinha hortelã, eu tinha alfazema, eu tinha sálvia branca, Comigo Ninguém Pode, eu tinha boldo, eu tinha capim-limão, eu tinha mais umas 3, eu tinha flor rosa do deserto, eu tinha um cactus e todas, simplesmente todas, morreram do dia para a noite. Isso significa dizer que as plantas, elas estão ali a serviço, então elas me cuidaram e agora cabe a mim voltar a colocar novamente as plantas. Então, gente, as plantas, elas cuidam da gente, elas cuidam da nossa energia mais densa, porque elas estão a serviço. Não é à toa que existe a aromaterapia, os florais, que são tiradas energias das plantas, das ervas, para trazer cura para nossa alma. Então, no Feng Shui é a mesma coisa. A gente coloca as plantas, sim, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, para que elas tragam essa energia de cura. E o que é essa energia de cura? São vitalidades, são fluxos de energia que a planta libera ao você tocar nela, ao você macerar uma planta e fazer um banho. Ali existe energias sutis através da energia do sol que é irradiado para aquela planta, da própria potência daquela planta, daquela erva. Então, elas estão ali para trazer esse equilíbrio de energia para nós, se a gente souber utilizar elas ou para tomar um chá, ou para tomar um banho, ou simplesmente para estar ali embelezando, tirando toda a circulação de miasma, de fluxo mais densos dentro de nós. Então, é importante que sempre tenhamos plantas. E se você não tem nenhum espaço para colocar plantas, e dá para você colocar uma única planta, coloque a Zamioculca. Zamioculca, ela é a planta queridíssima do Feng Shui, porque ela é uma planta que traz prosperidade. Ou outra planta também que traz prosperidade, a bambu de água. Gente, a bambu você pode ter tá muito alto, senão eu pegava. Você pode ter um galinho só, ou 3 ou 5, de preferência número ímpar, tá bom? Você pode colocá-la num vasinho pequeno. Prefira ter pelo menos uma planta e um cristal no seu quintal, caso você não tenha nenhum espaço, tá bom? E assim, gente, o Feng Shui é algo que você vai trabalhando ele aos poucos. Como eu disse para vocês, meu quintal estava harmonizado, desarmonizou. Então, foi ótimo falar com vocês sobre isso, porque eu já fiz aqui uma lista também do que eu quero ter novamente no meu quintal.
para que traga a vitalidade. E realmente, gente, sem planta, parece que o meu quintal está morto, não tem nada. Sinto falta, parece que está faltando alguma coisa. E quando estava cheio de plantas, rosas, a rosa do deserto é linda, ela estava gigante, cheia de rosas vermelhas ali no meu quintal, trazia uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia. Então, assim, vamos aproveitar a natureza, vamos incluir a natureza para dentro dos nossos espaços, da nossa casa e do nosso quintal, tá bom? A partir, gente, de agosto, eu não estarei mais aqui falando com vocês sobre o Feng Shui. Estarei na página ericamorais.hospital da alma, falando somente de organização de espaço e de Feng Shui. A partir de agosto, eu estarei aqui às segundas-feiras falando sobre as dores da nossa alma. Porque, gente, vamos entrar aí no Setembro Amarelo. Nós precisamos falar sobre depressão, sobre o que causa depressão, o que causa ansiedade, o que causa síndrome do pânico. Então, eu tenho aqui uma lista gigante de vários temas para trazer para vocês, para que a gente possa cuidar da nossa alma. Gente, eu vou trazer aqui um convidado especial, que é o Anderson. Ele sofreu depressão, então, assim, ele vai vir aqui contar a história de vocês. E a gente quer e precisa falar sobre isso. Então, às segundas-feiras estará destinada para a gente falar sobre coisas que acontecem dentro da nossa alma, que nos leva à depressão, a querer cometer um suicídio, a ficar desequilibrado dentro dos nossos lares, com os nossos relacionamentos, dentro do trabalho. Então, as segundas-feiras, a partir de agosto, será destinada para isso, tá bom? Gente, eu conto com vocês aqui para participar dessas lives, que será assuntos bastante intrigantes, comoventes e até desafiadores para nós que vamos falar para vocês e para vocês que vão escutar também, porque eu estou estudando bastante. E eu estou levando cada bordoada dos livros e eu quero passar tudo isso para vocês de forma mais tranquila, tá bom? Tem perguntas aqui. Anderson tá aqui, que é o meu convidado especial para ajudar a gente nessa abordagem. Ele vai contar a história dele. O nosso primeiro dia vai ser para ele contar a história dele, sobre esses momentos aí de como que ele chegou à depressão. Ele vai contar tudo direitinho e aí a gente vai começar a abordar a partir daí temas para que a gente olhe com carinho. Às vezes a gente não sabe que a gente está com mágoa, ressentida. Às vezes a gente não sabe que a gente é cruel com a gente mesmo. Às vezes a gente não sabe o que é vaidade, o que é o ódio, por que eu sinto medo. Então a gente vai falar sobre esses assuntos para vocês às segundas-feiras, tá bom? Lembrando que dia 3 de agosto inicia o ciclo de mulheres no Sagrado Feminino. Dia 27 temos o workshop e dia 3 temos o início do ciclo. São 7 encontros às segundas-feiras na lua nova. Então é importante que a gente deixe o astro trabalhar com a gente. Então, a gente escolheu as luas corretas para a gente poder fazer o Sagrado Feminino. Tá bom, gente? Começa dia 3 de agosto, mas antes é importante que vocês participem, quem quiser, do workshop no dia 27, tá bom? Tem perguntas aqui da Clemilde. Pode colocar vasos de plástico? Inclusive os coloridos? Pode colocar vasos de plástico, sim. É importante dizer, Clemilda, que os vasos de barro e de cerâmica, ou até os de madeira, eles têm uma energia melhor, tá bom? Só para você saber. Eles têm uma energia melhor no cuidado com as plantas. Então, ali tem uma troca de energia entre o barro, a cerâmica, a madeira, quando a planta está nesses vasos, tá? Mas sim, você pode colocar vasos coloridos, sim, tá? Tem mais pergunta aqui. Temas importantes, principalmente agora,
com esse isolamento. Gente, e não é só por isso, é porque também estamos entrando no combate à depressão, no Setembro Amarelo. Então é importante que a gente fale mesmo sobre esses assuntos. Não será assuntos fáceis, não será assuntos agradáveis, mas precisamos falar para que as pessoas que estão do outro lado consigam se perceber, porque se elas se percebem um pouco antes de chegar ao momento de depressão, a ter um síndrome do pânico, isso facilita para ela conseguir ter coragem e vontade de se cuidar, porque a pessoa, quando ela está na depressão, dificilmente ela tem energia para ir buscar ajuda. Então a gente vai falar como que a pessoa pode se perceber, né? Que horas que eu tô depressiva? O que é ansiedade? O que acontece comigo? O que acontece com a minha cabeça, com o meu corpo, para que eu chegue a esse estado? Então a gente quer antecipar aí a tratativa para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento antes de chegar à doença. Porque, gente, depressão é uma doença. E é uma doença que tem cura. Quem cura a depressão? A própria pessoa. Através de ajuda, de amigos, de conversa, de terapias, de aromoterapia, de medicação. Então, assim, dá para curar. Eu curei. Então, eu posso falar. Eu curei a minha depressão. E eu conheço várias pessoas que também curaram a sua depressão. E é por isso que eu estou aqui, porque eu consegui curar a minha depressão, que eu montei o Hospital da Alma para ajudar outras pessoas a se curarem também, tá bom? Então, a partir de agosto, estaremos falando sobre isso. Gente, me sigam no canal Érica Moraes, Hospital da Alma. A partir de agosto, então só a partir de agosto, eu vou continuar falando lá às quintas-feiras sobre o Feng Shui. Quarta-feira, continuo as lives aqui. Cada semana eu trago um terapeuta para explicar para vocês as terapias, os benefícios, para que serve. E de sextas-feiras falaremos aqui às 9 da manhã sobre família. Como o hospital ele quer trabalhar as famílias, então nada melhor do que eu trazer sempre um olhar sistêmico para que vocês consigam se entender, se comunicar, se ajudar, se perdoar, se amar, tá bom? Então, a terapia familiar sistêmica, ela traz esse olhar lindo de pertencimento, de amor. E o amor é o que vai mover o novo mundo, o amor é que vai nos mover para a nossa cura interior e para também ajudar os próximos, as próximas pessoas, a próxima geração, o planeta Terra. Então, assim, toda sexta-feira nós estamos aqui no Instagram falando de amor, tá bom? Tem perguntas ou eu já posso encerrar a live? Eu já tenho que encerrar, gente, já vai dar contagem regressiva. Então, dia 27 não teremos live, porque estaremos no Sagrado Feminino. Então, teremos live quarta e sexta, e depois na próxima quarta e na próxima sexta. Tá bom? Gente, beijos grandes, fiquem com Deus, boa semana e até quarta-feira. Tá bom? Beijos!